conversar aqui um pouquinho. Eu gostaria que você pudesse relembrar um pouquinho do conceito de bullying, né? E como que a gente pode diferenciar situações de bullying de situações comuns de conflito entre os estudantes. Primeiro, vale a pena relembrar que o conflito faz parte das relações humanas, né? Então, ele representa divergência de ideias, de opinião e até mesmo de comportamento. E faz parte do cotidiano da escola. O bullying, não. O bullying ele tem características muito bem delimitadas e determinadas, como, por exemplo, ser uma ação intencional, onde o exercício do poder de um ator sobre o outro, ou seja, de uma pessoa sobre a outra, está presente. Um caráter de intencionalidade, Michele. Então, é a clareza do que está sendo feito, inclusive com certo planejamento. E precisa ser entre pares. Então, muitas vezes a gente ouve falar que está acontecendo uma situação de bullying, quase que banalizando esse acontecimento, mas deixando de observar que precisa ser entre pares, ou seja, entre estudantes de uma mesma faixa etária ou do mesmo ambiente educacional. Então, entre pares, com intencionalidade de reduzir, diminuir a presença do outro, trazendo fatores que são muitas vezes relacionados a fatores sociais, como condição socioeconômica do indivíduo, questões relacionadas a gênero ou relacionadas à raça, e com intencionalidade. E é verdade que muitas vezes essas situações de bullying passam despercebidas pelos adultos da escola? É verdade, Michele, principalmente quando há banalização. Quando a gente coloca como sendo algo comum, habitual, é assim mesmo, e não tem um olhar treinado. Penso que essa nossa proposição de percurso formativo contribui muito para os professores, exatamente para desenvolver esse olhar treinado para aquelas situações que excedem aquilo que faz parte da convivência entre os estudantes, ou até mesmo a demonstração de divergência de ideias e opinião que compõem aquilo que é esperado numa situação de conflito, que é um conflito habitual. Então, é importante ter esse olhar preparado e treinado para identificar essa recorrência, essa intencionalidade, esse desnível entre as forças, né? Então, alguém que tem uma certa autoridade sobre o outro, muitas vezes não está sozinho, é fortalecida esta ação por outros, né, que compõem ali aquele mesmo ambiente, e tem atores envolvidos, né? No bullying, a gente não tem só aquele que é o agressor ou a vítima, nós temos os espectadores e que muitas vezes ocupam essa posição de fortalecedor dessa violência. Tá certo. Professor, nós verificamos aqui, né, nós estudamos na parte teórica aqui do nosso curso, o bullying e o cyberbullying. Então, nós temos aqui, né, o que a Fabiana comentou do bullying, e a gente precisava entender melhor qual a diferença, né, o que muda entre o bullying presencial e o cyberbullying. Bom, é importante falar sobre essa diferenciação porque as consequências elas podem ser maiores no caso do cyberbullying, né? Então, quando a gente fala de cyberbullying, estamos falando da prática da violência, que tem esse mecanismo que a Fabiana acabou de explicar. Então, temos uma vítima, um agressor, um grupo de agressores e uma audiência. Acontece que no cyberbullying isso é mediado por tecnologia, então por meio das redes sociais. Não adianta falar de uma rede social em específico, porque isso vai mudando muito rapidamente ao longo do tempo, mas essa audiência que no presencial do bullying se dá no ambiente da escola, no chão da escola, na prática do cyberbullying essa audiência é digital, e por conta disso ela pode ser completamente incontrolável, porque a gente não consegue saber como que uma informação, como que uma violência ela vai se espalhar para além daquele contexto específico da escola. Às vezes ganha uma característica de viralizar, né, e de chegar inclusive em outros países. Então, as consequências e os danos relacionados ao cyberbullying podem ser muito maiores do que o bullying, porque a gente não consegue controlar esses fatores. E tem uma outra questão que é importante dizer, que no caso do cyberbullying há a possibilidade do anonimato do agressor. Então isso inclusive dificulta o potencial de atuação, né, da escola, mas também da sociedade de uma forma geral,
porque às vezes não sabemos quem é aquela pessoa, é um perfil falso numa rede social. Isso encoraja práticas de violência, inclusive mais sérias, porque a pessoa se esconde numa falsa sensação de impunidade, e é fundamental, né, que haja mecanismos para que a gente consiga controlar esse tipo de prática nas redes sociais. As questões de bullying e cyberbullying podem impactar a saúde mental, né? Isso acontece a curto prazo, a longo prazo? De que forma isso se dá? Bom, a gente já tem falado bastante sobre saúde mental, e uma das características das pessoas que são vítimas de bullying são pessoas vulneráveis em algum aspecto, né? Então pode ser pessoas que, independente da situação de bullying, já tinha ali instalado uma questão de saúde mental. Então essa é uma primeira questão que a gente tem que levar em consideração. Quando a situação de violência se instala, né, é difícil a gente prever todas as consequências, porque cada pessoa funciona de um jeito. Vai depender muito se aquela pessoa tem uma rede de apoio, qual foi a duração daquela exposição à violência, quais foram as consequências que essa violência tomou, se teve uma reação por parte da escola, da família, que gera uma sensação de justiça e a pessoa consegue acomodar melhor aquele sofrimento. Então são vários aspectos que se relacionariam às consequências da saúde mental, tá? Mas em termos gerais, se a gente for falar de consequências imediatas, vai ter certamente um estresse relacionado àquela situação, o medo daquela exposição, pode ter frustração, né, relacionado à impossibilidade daquele estudante frequentar um determinado espaço, ele vai sentir raiva, ele vai sentir tristeza, sensação de impotência. Então são todas emoções que não necessariamente estão relacionadas diretamente a transtornos mentais, são reações naturais àquela violência que a pessoa está vivendo, mas isso pode se cronificar, né? Então, lembrando até do conceito do que é um transtorno mental, se o estudante, se aquela pessoa que está sofrendo bullying, ela está reagindo com essas emoções diante de uma violência, é o que é esperado. Porém, a gente pode ter efeitos de longo prazo, né? Então, essa pessoa ela pode desenvolver, por exemplo, um transtorno de ansiedade, porque ela passa a ter medo de determinados ambientes do convívio social. Isso vai impedir que ela realize atividades da vida dela, né? Então, é aquele estudante que começa a ter crise de ansiedade quando ele pensa em ir para a escola e conviver com aqueles colegas, né? Então, esse é um exemplo de como que uma situação que traz relações imediatas pode se prolongar ao longo do tempo. E a gente pode ter situações, inclusive, muito graves, né? A pessoa desenvolvendo um transtorno que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? Então, aquilo é tão significativo para a pessoa que gera um trauma e vai impedir com que ela desempenhe bem, né, suas funções sociais naquele contexto onde a violência aconteceu. Então, não tem uma forma da gente caracterizar todas as questões de saúde mental, mas é fato, né, que a vítima ela vai estar prejudicada. E a gente precisa falar da saúde mental do agressor, que a gente esquece. Muitas vezes o agressor ele pratica o bullying e a violência como uma forma de lidar com questões pessoais, que são questões também de saúde mental, né? Então, não raras vezes essa pessoa, em algum momento, ela foi vítima de violência, ela não conseguiu trabalhar bem essas questões, e uma das formas que ela encontra, porque não tem outro repertório emocional de fazer isso, para lidar com essas questões, é agredindo o outro, né? Então é como se ela saísse do papel de vítima para agressor, para lidar com os próprios sentimentos e emoções. Então precisamos também ter um canal de escuta qualificado desse agressor, né? Entender por que ele faz aquilo. Às vezes o agressor está buscando autoestima, reconhecimento por parte das pessoas. Então, atrás daquela figura de agressor pode se esconder uma pessoa muito frágil que precisa também ser ouvida, né, que precisa de acolhimento. Então, você, pelo que eu entendi aqui, a gente pode afirmar que o bullying, as questões de bullying e cyberbullying, elas impactam a vida social do estudante e, inclusive, o desenvolvimento acadêmico, os resultados acadêmicos, certo? Com certeza, né? Então a gente teria dois mecanismos atuando. O mecanismo da própria saúde mental está abalada, que a gente já entendeu, né? Que a saúde mental afeta a cognição, afeta várias dimensões da nossa vida e impacta o resultado acadêmico. Assim como a própria situação de violência pode fazer da escola um ambiente ameaçador, um ambiente no qual não haja um clima de convivência positivo, no qual o estudante passa a querer evitar aquele espaço, né? Então o estudante começa a faltar mais, e inclusive pensar em evasão, né? Então tem
estudos e pesquisas que mostram um aumento da incidência de evasão de pessoas que em algum momento foram vítimas de bullying. E a escola não teve eficiência para lidar com aquela situação e conseguir ressignificar o espaço da escola como sendo um espaço seguro e propício para o aprendizado. Então, Fabiana, o professor Anderson está dizendo que, assim, uma das coisas que a gente, enquanto professor, podemos verificar é, por exemplo, a evasão escolar, a ausência na escola. Tem algumas outras coisas, alguns outros fatores que possam indicar o sofrimento por conta do bullying, do cyberbullying? Por exemplo, a mudança de comportamento. Então, um estudante que modifica seu posicionamento frente aos demais na sala de aula, que antes era participativo e agora fica mais isolado. Na verdade, o isolamento é um grande sinal. Essa recusa da participação das atividades, principalmente atividades coletivas. Em contrapartida, a agressividade ela também é um sinal. Então, na medida que se observa essa mudança de humor, de comportamento, declínio do rendimento escolar também, então o estudante já não está mais tão motivado e tão envolvido com as atividades, com as tarefas escolares e automaticamente tem redução do seu rendimento. Tudo isso são sinais que podem indicar um sofrimento emocional. Mas, sem dúvida, Michele, uma ação extremamente importante é abrir canal de escuta. Porque da mesma forma que pode ser promovido pelo bullying, esse sofrimento pode vir de outros fatores também. Então, abrir um canal de escuta que seja desprovido de qualquer tipo de julgamento ou de conceito pré-estabelecido para identificar realmente qual é o fator que está promovendo esse sofrimento. Queria pegar um gancho nisso que você está falando. Você fala abrir um canal de escuta. Professor, quando a gente fala em abrir um canal de escuta, precisa necessariamente numa escola ser o próprio professor a ouvir ou não? Cada escola tem liberdade de criar os seus próprios mecanismos, né? O que a gente recomenda é que a escola discuta esse tema, que busque encontrar os seus caminhos e que esses caminhos sejam pactuados por toda a comunidade. Então a gente fala, por exemplo, de se ter um plano de convivência. Então isso vai estabelecer um conjunto de regras que aquela escola tem, aquilo que pode e que não pode ser feito, quais são os canais que devem ser procurados quando há um sofrimento ou quando é necessário fazer uma denúncia e quais serão os procedimentos adotados em situações que exijam alguma intervenção por parte da escola. É fundamental que as pessoas conheçam as regras de convivência daquele espaço. Lembrar, que às vezes a gente esquece isso. Às vezes, como professor ou como gestor, a gente gasta uma grande energia naquele ano para criar um código de convivência. Daqui 3 anos, a maioria dos estudantes que estavam naquele momento já não estão mais. E esses códigos eles precisam ser reconhecidos pela comunidade para que eles atinjam o seu efeito. Então, mais do que ter o canal de escuta, é a gente ter todo um ecossistema naquela escola montado para que a gente não banalize as situações de conflito, para que a gente não banalize o sofrimento. E aí, com relação à sua pergunta direta, por mais que a gente crie um canal específico de escuta, eu acho que é fundamental que tenha, e inclusive com mais de uma opção, porque tem pessoas que serão menos tímidas e elas vão conseguir sentar na frente de alguém e contar sobre o que ela está sentindo. Para outras pessoas, talvez, ter um canal que ela possa enviar um e-mail, por exemplo, é mais efetivo, porque ela não vai precisar lidar com aquela timidez de buscar alguém. Com relação a ter uma pessoa, é ideal que a gente tenha pessoas treinadas e que consigam fazer essa escuta de maneira mais qualificada, mas eu preciso lembrar que parte da escuta é a empatia, e a empatia vem do vínculo que aquele estudante tem com um determinado professor. Então, às vezes, não é a escola e o fluxo que escolhe quem vai ouvir. Às vezes, é o próprio estudante que está em sofrimento que vai, por algum motivo, te escolher, por exemplo, para falar de um tema que lhe causa sofrimento. E aí, toda a escola tem que estar envolvida nisso que eu chamei de ecossistema. Quer dizer que aquele professor, ou que todos os professores têm que estar plenamente habilitados para lidar com isso? Não, mas eu quero que todos os professores entendam a relevância desse papel, nem que seja no primeiro momento, escutar aquele estudante e falar, tá, eu não disponho de todas as ferramentas que eu preciso para tomar as providências, eu vou precisar falar com outras pessoas aqui da escola, mas que não banalize.
ou pior ainda, né, ou que não abra canais de escuta, né? Acontece muito da gente chegar em alguma escola e da gente perceber a dificuldade que os estudantes têm de encontrar um lugar para ser ouvido, para poder falar de questões que não sejam só essas questões acadêmicas e curriculares. E a questão também é que pode não ser um professor especificamente, né? Mas um colaborador da escola, um funcionário, e aí penso que todos na escola precisem estar empenhados nessa solução, não é isso? E lembrar que a sala da diretora da escola, do coordenador pedagógico, não é o local de todos os problemas, né? Que a gente precisa ter uma comunidade também que acolha os gestores de uma escola. Falo isso na posição de gestor que eu tenho dentro da universidade, né? A gente dorme professor e acorda gestor, e a gente não ganhou uma varinha mágica de resolver todas as questões, né? Por isso que eu acho que tem que ser um combinado entre toda a comunidade escolar. Você lembrou muito bem que pode não ser os professores, né? Às vezes é o vigia, é o segurança, é a pessoa que trabalha na cantina, é a pessoa que trabalha na limpeza, que por algum motivo tem abertura e vínculo. E aquela pessoa, quando ela ouvir alguma coisa que precisa de providências da escola, será que ela sabe com quem ela falaria? Né? Em algum momento, aquela informação que ela é sensível, ela tem que chegar nas pessoas que detêm todas as informações de que providências tomar. Então, eu acho que por isso que os combinados eles têm que acontecer previamente, as pessoas têm que saber quais são esses fluxos. E no mundo ideal, né, eu gostaria que todas as pessoas tivessem abertura para ouvir, sem se sentir onipotente. O que é onipotência? Eu também não tenho que achar que eu vou estar sempre pronto para resolver todos os problemas, porque isso não é verdade. Pode ser que um estudante me conte alguma coisa que mexe com questões muito pessoais, que eu me sinta fragilizado com aquela história, mas eu não posso me omitir de procurar alguém que consiga ter mais condições do que eu naquele momento para lidar com aquela situação. Fabiana, fala um pouquinho para nós como que a família e a escola podem trabalhar de forma preventiva para reduzir os casos de bullying e cyberbullying. O primeiro grande movimento é estabelecer esse canal de aproximação família-escola. A gente sabe que é um exercício que precisa ser feito, nem sempre a gente consegue essa participação ativa da família, mas é um exercício que a escola precisa fazer, esse movimento, né? Porque algumas questões que aparecem na escola estão refletidas ou não em casa. E precisa dessa rede estabelecida de abordagem e de solução, vamos dizer assim, para situações de sofrimento. Então, criar mecanismos de frequência da família, de diálogo com a família, muitas vezes até mesmo de informação, de instrução, de levar informação para a família, né, sobre o que é o bullying, suas consequências, seus desdobramentos, e criar formas e caminhos do diálogo, principalmente entre o gestor pedagógico daquele segmento onde o estudante está diretamente relacionado e com a sua família. A observação é tudo. Alteração de comportamento que também vai aparecer em casa, canais de possibilidade de fala, de escuta, como o professor Anderson disse, na escola, mas também em casa. Então, a flexibilização dos tempos, a oportunização do diálogo, para que esse estudante, para que esse jovem, ele tenha liberdade de falar sobre os seus próprios sofrimentos. E como a gente já mencionou um pouco antes, a alteração de comportamento é o primeiro grande sinal. Ele vai aparecer em casa, ele vai aparecer na escola. Então, a prevenção, ela passa por um relacionamento íntimo, por conhecer esse indivíduo, seja, né, no ambiente escolar ou seja no ambiente familiar, com a possibilidade dele se manifestar, dele falar sobre seus ganhos e perdas, falar sobre as suas dores, sobre as suas expectativas de vida, sobre as suas angústias e também se sentir à vontade, em liberdade, para falar das situações possíveis de sofrimento e violência que ele esteja enfrentando. Anderson, quando a escola identifica um caso de bullying, qual seria o primeiro passo a ser dado? Bom, vamos lá, são alguns passos, né? A primeira recomendação é que a gente acolha as pessoas que estão envolvidas
imediatamente e de maneira separada, né? Então, que a gente tenha um espaço de escuta para a vítima, para que a gente entenda como que aquela situação de violência tem repercutido na vida dela, há quanto tempo aquilo está acontecendo, até para a gente conseguir mais informações para tomar outras providências, né? Então, essa é a primeira medida. É importante que a gente fale com a família dessa pessoa que foi vítima de violência, porque inclusive temos leis hoje, né, que pode haver repercussão na justiça para além da escola, né? Então a escola às vezes tem um papel de orientar a própria família da possibilidade de se fazer um boletim de ocorrência e de se tomar outras providências fora da escola, mas também é fundamental que a gente acolha esse agressor, que a gente entenda os motivos que o levaram a fazer aquilo, que a gente tente entender se ele tinha plena consciência das consequências que aquele ato de violência causaria naquela pessoa e no próprio ambiente, que a gente fale com a família, né, dessa pessoa que supostamente é agressora, e a partir daí isso vai gerando desdobramentos, né? Então, de acordo com os códigos de convivência e de conduta daquela escola, as providências terão que ser tomadas. Quais punições cabíveis, né, podem ser adotadas? E aqui a gente não quer que a escola seja um ambiente punitivista, mas também não dá para a gente não tomar providências, porque saber que a pessoa foi penalizada, né, por conta de um ato de violência ajuda a inibir que outras situações de violência aconteçam, tá? Então, em alguma medida, isso é também importante. E a gente precisa, para além dessas questões que são específicas entre vítima e agressor, pensar o que fazer com a audiência que fez parte daquela violência, né? Então, normalmente uma situação de bullying ou de violência, ela tem uma razão de ser, né? Então ela pode estar ancorada na questão do racismo, da misoginia, da gordofobia, da LGBTfobia. Então isso caberia um espaço mais coletivo de formação, né? E aí a gente volta àquilo que a Fabiana já explicou para a gente. Uma situação de violência e de conflito pode ser também um momento de oportunidade para que a gente saia dali fortalecido, com conhecimentos novos sobre esse tipo de prática de violência, como a gente tem que evitá-la. Então a gente teria que ter, a partir dali, desdobramentos de ações coletivas. Lembrar que essas ações elas terão melhor efeito se elas tiverem o envolvimento dos próprios estudantes, né? Então, de alguma forma, a gente também tem que responsabilizar esses estudantes que estiveram envolvidos nessa situação e mesmo aqueles que não estiveram envolvidos, para que a partir de uma prática pedagógica, de uma atividade, eles consigam refletir sobre um determinado tema e que no futuro aquilo sirva de aprendizado e como forma de prevenção para que não volte a acontecer. Anderson, quais fatores individuais, familiares e escolares aumentam o risco de envolvimento em situações de bullying? Existe alguma coisa que predisponha a isso? Sim, né? Vamos tentar dividir isso de maneira didática, né? Então, pensando nos fatores individuais, a gente tem um conceito que a gente chama de marcadores sociais da diferença, né? Então, são as características de gênero, de biotipo, de raça, de procedência. São todos os elementos que podem ser usados como alguma forma que me diferencia de um determinado grupo e que pode ser usado de maneira pejorativa para me inferiorizar, né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa trans, né, e a minha característica de gênero ser utilizada como uma forma de me inferiorizar. Esse conceito dos marcadores sociais da diferença, ele casa muito bem com outro conceito que é da interseccionalidade, porque a gente tem sobreposição dessas características pessoais, né? Então, quando eu olho para você, automaticamente eu identifico vários marcadores sociais, né? Então é uma pessoa branca, tem cabelos lisos, né? Aí eu posso, a partir do que você está vestindo, supor a que classe social você pertence. A partir da forma como você fala, eu posso começar a supor de onde você vem, né? Então a gente começa a ter a sobreposição de vários fatores que são sociais e que são os elementos normalmente utilizados para as pessoas que praticam bullying. A gente já explicou aqui que as pessoas que comumente são escolhidas para a prática do bullying já são pessoas vulneráveis ou que destoam de um determinado grupo, né? Então, são pessoas que já têm alguma fragilidade, que já têm algum nível ali de isolamento. Por que a questão do isolamento é importante, né? Porque uma pessoa que vai cometer o bullying contra outra, um grupo de pessoas, ela tem medo do que virá de resposta. Se eu vou fazer isso com uma pessoa que eu entendo que ela é fortalecida,
provavelmente aquilo vai ter um revide imediato. Né? Se é uma pessoa que ela é muito bem socializada dentro da escola, eu vou ter não só aquela pessoa, mas eu vou ter o grupo de pessoas que apoiaria aquela pessoa dando alguma devolutiva. Né? Então, por isso que eu preciso entender que normalmente as pessoas escolhidas para a prática do bullying são essas que já têm algum nível de fragilidade, que tem essas características, né, que a gente chama de marcadores sociais da diferença, que serão utilizados como forma de inferiorizar. Então, isso seria do ponto de vista individual e também coletivo, né? Porque quando eu falo dessas características, eu estou falando também de que grupos sociais pertencemos, né? Então, se eu sou participante de alguma religião, a gente sabe que, dependendo do lugar do Brasil que a gente está, né, algumas religiões elas serão mais aceitas do que outras. Né? Como é para uma pessoa que pratica, que pertence ao Banda ou Candomblé em São Paulo ou em Minas Gerais, falar abertamente sobre a sua escolha religiosa? É muito diferente do que isso acontecer na Bahia, né? Porque a gente tem essas religiões mais difundidas e mais aceitas. Então, dificilmente um estudante da Bahia será escolhido a partir da sua opção religiosa como sendo um marcador da diferença, porque ali aquilo nem é tanto diferença. Mas em São Paulo ou em Minas Gerais pode ser que seja, né? Então aquela religião, aquele fator pode ser usado como uma característica social que vai estar sendo utilizada para a prática do bullying. E aí a questão da escola, né? A gente tem que lembrar que a escola é um ambiente de convivência, um ambiente coletivo, e se essa escola ela for organizada, se ela tiver regras claras, um clima escolar, tudo isso funciona como fator que inibe esse tipo de prática. Né? Quando a gente visita as escolas, que é o conceito de clima escolar, quando a gente visita as escolas, a gente sabe se aquela escola ela tem um canal aberto de escuta das pessoas, se toma providências imediatas com casos de violência, se os professores se sentem bem estando ali, se eles estão motivados em atuar naquela escola. Isso é fundamental, porque isso, para mim, simboliza que aquele estudante daquela escola vai ter mais canais, ainda que não oficiais, para ser acolhido de escuta com os professores que estão motivados. Então, esse seria um contexto. O contexto completamente diferente seria uma escola meio caótica, né, que é aquela escola na qual a gente não tem o zelo, não tem o cuidado, o clima escolar ali está prejudicado, as pessoas não se importam com aquilo que acontece ali. Então, esse ambiente desorganizado, no qual parece que não tem liderança, não tem regra, ele é um ambiente muito mais propício para que essa prática de violência aconteça. E aqui eu já estou falando dos fenômenos individuais, coletivos e específicos da escola, que já pode dar ideias para a gente de como que a gente previne a prática do bullying na escola. Né? Então, quando eu falo de clima escolar, de organização da escola, de regras, automaticamente eu já estou fazendo com que no futuro, né, o bullying não tenha como frutificar naquele espaço. Então, Fabiana, o Anderson falou aqui que um dos fatores para reduzir, né, esses impactos, essa vulnerabilidade dos estudantes é cuidar do clima, não é isso? Tem algum outro fator que a gente possa colocar nisso também para reduzir? Sem dúvida nenhuma, o ambiente é extremamente importante, né? Como o professor Anderson disse, um ambiente onde eu sei o que é esperado de mim, onde o contrato, né, de convivência é muito bem estabelecido, então eu sei o que se espera daquele ambiente e sei também quais as providências serão adotadas numa questão de disfuncionalidade daquele ambiente. Mas também promover o espaço do autoconhecimento. Então, há pouco o professor Anderson disse a respeito do perfil, tanto do agressor como da vítima, e ambos trazem certo grau ou certa tendência de sofrimento, né? Então, abrir as possibilidades através de ações que podem ser desenvolvidas pela própria estrutura da escola ou com outros parceiros, inclusive das redes, né, protetivas e do terceiro setor, para intensificar a possibilidade de fortalecimento da autoestima, da autopercepção
autopercepção, do autoconhecimento do estudante, para que ele possa fazer os enfrentamentos desse processo de crescimento e desenvolvimento da melhor forma possível, para que ele não fique sujeito à agressão do outro, tampouco sinta a necessidade de agredir o outro, né? E aí a gente fala dos dois grandes atores do processo de bullying, sem deixar de lado, sem deixar de considerar aqueles que são a plateia ou aqueles que são os incentivadores. Então, trabalhar um ambiente de fortalecimento da autoestima, do autoconhecimento, trabalhar os fatores socioemocionais, acima de tudo, fortalecer o senso de pertencimento a esta escola que tem, né, essa organização, e trazendo os estudantes o tempo todo, né, para este processo.